E aí pessoal, tudo bom? Quanto tempo que eu não falo com vocês? Hoje a gente vai continuar o assunto de orientação a objetos falando de controle de erro e exceções. Quando um usuário executa um programa que a gente criou, pode ser que ocorram erros imprevistos durante a execução. A gente não viu ainda como é que abre um arquivo em Java, a gente vai ver isso na próxima aula. Mas por acaso o nosso programa for abrir um arquivo e o usuário escolher um arquivo que não existe, o programa vai dar erro. E é um erro imprevisto, é um erro que você não espera que aconteça. Você espera que ele escolha o nome de um arquivo que exista no HD. Então, se para que o programa funcione é preciso que o usuário escolha um arquivo, o normal é que ele escolha um arquivo que existe. Então, se ele escolher um arquivo que não está lá, que não existe, isso é uma exceção ao comportamento normal que o seu programa deveria executar. Vamos lá? O uso de exceções permite que a gente faça uma separação entre a detecção de um comportamento inesperado e o tratamento dessa exceção. E as exceções costumam ocorrer a partir de erros na lógica do seu programa ou por algum acesso ao dispositivo inválido ou que não está disponível naquele momento. Exemplos de exceções comuns são, como eu já falei, você tentar abrir um arquivo que não existe, ou, por exemplo, ainda falando de arquivos, você tentar escrever em um arquivo, o arquivo existe, só que você não tem permissão para escrita naquele arquivo. Você pode tentar fazer uma consulta num banco de dados que não existe, ou, caso ele exista, ele pode não estar disponível naquele momento para você. Você pode tentar se conectar a um servidor que não existe. Você pode tentar manipular um objeto que não foi instanciado. O que é instanciar? Você pode criar um objeto aluno, por exemplo. Você não dá new aluno. Então, aluno, por enquanto, vai existir na memória. Existe a variável chamada aluno, mas ela está null. Se ela está como null, você não pode fazer aluno.getNome. Null não tem nome. Então, se você cria um objeto, mas não instancia esse objeto, quando você tentar manipular esse objeto, vai ser gerada uma exceção. Se você, no meio do programa, tentar dividir um valor e o valor do denominador for zero, vai dar um erro, vai dar uma exceção. Ou se você estiver manipulando um objeto de um dado tipo, como se ele fosse de um outro tipo. Isso também vai gerar uma exceção do seu programa. Se a gente conseguir detectar um trecho de código que potencialmente vai gerar uma ou mais exceções, a gente pode usar os blocos try e catch para tratar essa exceção. A sintaxe está aqui do lado. Vocês vão fazer try, um bloco de código, que é aquilo que você quer tentar executar. E se por algum acaso ocorrer algum erro e esse bloco não for executado até o final, aí você vai tentar capturar a exceção que foi lançada pelo Java. Então, catch do lado, entre parênteses, o tipo da exceção. Se por acaso o Java tiver lançado uma exceção de algum tipo e você capturar aquele tipo, se você previu corretamente que aquilo ia acontecer, você diz aqui dentro desse bloquinho do catch o que vai acontecer nesse caso. Então, existem vários tipos de exceções. Para cada exceção que possivelmente pode ter sido lançada dentro daquele bloco, você vai fazer um tratamento diferente. Se você previu que você pode conectar um servidor que não existe, esse tipo de exceção é 1 e você vai fazer um determinado tratamento. Agora, se nesse mesmo bloco você pode fazer uma divisão por zero, é outra exceção. Então, o erro gerado exige um tratamento diferente. Então, você vai ser desviado para um outro catch. Try quer dizer o quê? Tentar. Você vai tentar executar aquele trechinho de código que está ali. Catch é capturar. Se você capturar uma exceção de algum determinado tipo durante a execução daquele trecho de código, você vai executar o que está dentro ali do bloquinho do catch. Por exemplo, vamos supor que a gente está fazendo uma leitura de um input. A gente está acostumado a fazer leitura através do scanner. Então, se a gente faz um next int, a gente espera que o usuário digite o quê? Um número inteiro. Se por acaso o usuário digitar um número que contenha algum caractere que não seja um algarismo, e botar uma letra, por exemplo, isso que ele digitou não é um número válido. Então vai ser lançada pelo Java uma exceção dizendo que o input não está batendo com aquilo que ele esperava. Isso é uma input mismatch exception, que vocês estão vendo aqui. Então aqui nesse código eu criei o objeto da classe scanner e eu vou tentar fazer a leitura. Então eu imprimi para o usuário, digite um número inteiro, obviamente, e aí eu vou tentar fazer o next int. Se por acaso esse next int der erro, e esse erro for porque ele digitou um número inválido, se esse erro for do tipo input mismatch exception, essa exceção vai ser lançada pelo Java e vai ser capturada pelo nosso código ali naquele bloquinho do catch. E aí ele vai fazer o que estiver sendo mandado lá dentro, que no nosso caso é simplesmente imprimir erro, número inválido. Então, o número não chegou a ser lido e o seu programa não vai abortar do nada. Num caso normal,
o seu programa ia exibir um monte de mensagem vermelhinha lá na tela e ia parar de funcionar. No nosso caso, não, o programa vai continuar executando normalmente, só que vai aparecer uma mensagem para o cara avisando, olha, o número é inválido. Agora, vamos supor que esse número é extremamente importante para o programa. Então, se o cara digitou um número inválido, gerou uma exceção. Ok, mas pode ser que esse programa não possa continuar sem que tenha sido digitado o número corretamente. Então, a gente pode colocar esse try-catch dentro de um loop para que eu fique pedindo para o usuário digitar alguma informação até que ele digite uma informação válida, até que ele digite um número correto. Então, por exemplo, como é que eu vou fazer isso? Então, aqui depois do scanner, eu tenho a variável x, que é o inteiro, que vai ter a variável que vai ser lida, vai ser digitada pelo usuário, e vou ter uma nova variável booleana, chamada continua, que a princípio começa com verdadeiro, que indica que eu vou continuar fazendo a leitura. Por enquanto, eu não tenho ainda um número digitado pelo usuário. Então, enquanto for para continuar, enquanto continua for verdadeiro, o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer a leitura. Peço para ele digitar e faço o nextInt. Se eu passar da linha do nextInt sem ter gerado uma exceção, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer com que continue passe a ter o valor falso. Veja bem, se por acaso eu digitar o número errado e for lançado uma exceção ali no nextInt, eu não vou executar a linha de baixo, que aqui no nosso caso é a linha 9. A linha 9 não vai ser executada se der erro. Se der erro ali no nextInt, ele vai ser desviado lá para o catch. Catch, input, mismatch, exception. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou imprimir, ó, o número não está correto, digite apenas algarismos. E aí eu faço aqui um s.nextLine. O que faz o nextLine? O nextLine lê uma linha inteira. Então, eu não consegui ler aquele número errado que o usuário digitou. Então, eu vou forçar esse nextLine aqui para ele ler esse troço que o usuário digitou, que não era um número, e vou jogar isso fora. Então, o que o usuário digitou vai ser lido com o nextLine, não vai dar erro, porque o nextLine lê qualquer coisa até dar enter, só que eu vou descartar isso, eu não vou usar essa informação para nada. E aí eu volto para o meu loop. Quando eu entrar no loop de novo, ele vai mandar de novo o cara digitar o número, vai tentar ler com o nextInt, e aí aquela informação anterior foi descartada ali no nextLine. Existe também o comando finally. Você pode fazer try alguma coisa, catch, exceção, finally, você vai fazer o que deve ser obrigatoriamente ser executado, independente do código ter sido terminado corretamente ou ter sido lançado uma exceção. Não importa se deu certo ou não, o finally sempre vai ser executado. Por exemplo, vamos supor que você tinha aberto uma janelinha de uma interface gráfica e nessa janelinha está tudo rolando ali. E aí, por acaso, você tentou try, fazer um determinado trecho de código e deu erro. Se deu erro, você não vai fazer o que você tinha que ter feito, mas a janelinha tem que ser fechada. Agora, se você conseguiu fazer o que você queria, a janelinha também vai ter que ser fechada. Então, de qualquer forma, independente de ter dado erro ou não, você vai fechar a janelinha. O finally executa independente do try ter funcionado ou não, ou ter sido desviado para um catch. Ok? Mais para frente a gente vai ver algumas utilidades para isso. E você pode ter um try sem catch, desde que tenha um finally, e pode ter um try sem finally, desde que tenha um catch. Você pode ter quantos catches você quiser, pode ter finally, pode ter try, catch e finally, só não pode ter try sozinho. Aí a gente viu aqui hoje a exceção do tipo input mismatch exception, que significa que você tentou ler um arquivo de um determinado tipo, você leu um negócio de outro tipo, deu erro. Existe também a null pointer exception, que é a mais comum de acontecer, que é quando você está tentando manipular um objeto que não foi instanciado. Tem a number format exception. Por exemplo, você tem um string, você tentou transformar para inteiro, mas não conseguiu, porque tem um formato inválido ali. Parecida com aquela de antes, mas antes era quando você estava fazendo a leitura de um dado incorreto. Agora é quando você está fazendo a transformação de um tipo para o outro. Array index out of bounds significa que você tem um array de um tamanho fixo e você tentou acessar uma posição além do que você possui. Tem a exceção do tipo aritmética, que vai acontecer, por exemplo, quando você dividir algum número por zero. Tem a I/O exception, I/O, como eu já falei para vocês, input, output, entrada e saída, que é uma exceção geral se der algum erro de entrada e saída no seu código. Cada exceção é uma classe, então existem subclasses de I/O exceptions para você especificar um pouquinho mais o tipo de erro de entrada e saída. Você pode, por exemplo, definir que você está capturando uma exceção do tipo file not found exception. File not found, arquivo não existe. Você vai tentar ler alguma coisa daquele arquivo. Entendeu? É um erro de entrada e saída que seria capturado pelo I/O exception, mas você pode, se quiser, especificar um pouquinho mais, dizendo que o tipo específico que você quer é um arquivo que não foi encontrado.
Então eu tenho um exemplão aqui, criei dois scanners S1 e S2. E aí no S1 eu estou dando new scanner. Geralmente quando a gente faz new scanner a gente bota o quê? O system.in para fazer a leitura da entrada padrão. Aqui eu não quero fazer a leitura da entrada padrão, eu quero ler de um arquivo. É como se aquilo que você estivesse digitando na verdade estivesse no arquivo de entrada. Então aqui eu vou fazer a leitura de um arquivo texto. New file reader arc.txt. File reader é um arquivo para leitura, ok? Eu quero ler desse arquivo. Depois disso eu vou criar uma variável chamada numerador e esse numerador vai ser um inteiro lido desse arquivo que eu acabei de abrir. S1.nextInt. Eu leio da mesma forma como se eu estivesse digitando, só que ele não vai ser lido da entrada padrão. Vai ser lido de qual entrada? Do arquivo que eu acabei de ler aqui em cima. Depois S2 é um novo scanner, agora sim, lendo da entrada padrão, system.in. E o denominador vai ser um inteiro lido da entrada padrão. E aí, esse meu código vai retornar a divisão do numerador pelo denominador. Pode dar erro aqui em quais situações? Pode dar erro se eu tentar abrir um arquivo e o arquivo não existe, aquele arc.txt. Pode dar erro quando eu tentar ler o inteiro, eu estou fazendo duas leituras de inteiro, uma do arquivo e uma da entrada padrão. Todas elas podem dar um erro ali se eu digitar um número que não está válido. E pode dar erro também na hora da divisão do numerador pelo denominador, se o denominador for igual a zero. Então, try esse monte de coisa. Catch, primeira exceção vai ser arquivo não existe. Se o arquivo não existe, eu vou imprimir uma mensagenzinha dizendo que deu erro, que não foi possível ler o arquivo. Depois eu tento ler a exceção do tipo input mismatch, que vai ser capturada se eu tiver digitado o número incorreto, ou no S1 ou no S2. E aí imprimo uma mensagem de erro dizendo que o número foi inválido. Por fim, catch a exceção do tipo aritmética, e aí eu vou imprimir que deu erro na divisão por zero. Finally, o que eu tenho que fazer? Pode ser que eu consegui abrir o arquivo e fiz tudo o que tinha que fazer. Pode ser que eu abri o arquivo e deu erro no meio do caminho. Pode ser que eu nem abri. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver aqui se S1 for diferente de null. Sempre que eu crio uma variável, a princípio ela é null. Se eu tiver conseguido ler o arquivo ali em cima, ela vai deixar de ser null e vai passar a apontar para aquele arquivo na memória. Então, se S1 for diferente de null, quer dizer que o arquivo foi lido. O que eu tenho que fazer? Fechar. S1.close. Independente de eu ter conseguido ou não dividir por zero, de ter lido os números, o arquivo precisa ser fechado, caso ele tenha sido aberto. E até agora a gente está só capturando exceções que foram lançadas automaticamente pelo Java. A gente pode lançar uma exceção. Se a gente encontrar um trecho do nosso código que a gente sabe que pode gerar um erro, a gente já pode lançar uma exceção para que ela seja tratada em algum outro momento do código. Por exemplo, a gente tinha um método booleano chamado sacar lá no nosso banco. O sacar só funciona se eu tiver dinheiro suficiente para ser sacado. Então, ele retornava booleano para dizer se foi possível ou não fazer a leitura. Agora, a gente não vai mais fazer isso. A gente não vai ficar retornando verdadeiro e falso. O nosso sacar vai passar a ser void sacar. E aí, aqui em cima eu já digo que ele lança possivelmente. Throws é o verbo lançar conjugado na terceira pessoa do singular. Esse método lança, throws, uma exceção do tipo illegal argument exception. Existem várias exceções, essa é uma que eu escolhi que tem mais a ver com o que a gente está fazendo aqui. O nosso parâmetro foi incorreto. Então, se a quantidade que eu quero sacar for maior do que eu tenho disponível, ou seja, o saldo mais o limite, eu vou lançar uma exceção daquele tipo que eu acabei de falar. Então, throw, eu vou lançar. Eu estou dizendo aqui que vai ser lançada esta exceção. Throw está conjugado. Estou dizendo que o método lança possivelmente uma exceção. Aqui eu estou efetivamente mandando ele lançar essa exceção. Nesse momento, a exceção vai ser lançada e nada mais nesse método vai ser executado. Então, se isso acontecer, eu lanço aqui a exceção. Caso contrário, eu faço o saque corretamente. E aí, lá no meu código, no momento em que eu uso o método sacar, pode ser que o método sacar lance a exceção. Então, o lugar onde eu chamava o sacar vai estar agora num try catch. Criei uma conta corrente C, igual a new conta corrente, try C.sacar um determinado valor. Catch, o tipo da exceção que a gente definiu lá. O que eu vou fazer? Vou imprimir que o saldo foi insuficiente. Eu não consegui fazer o saque. Não preciso mais verdadeiro e falso, tá vendo? Eu estou verificando se eu consegui ou não fazer através do try catch. E para melhorar mais ainda o lançamento da exceção, a gente pode voltar ali no método sacar e na hora que eu lançar a exceção, eu vou passar uma mensagem de erro na exceção. Então, throw
o tipo da exceção e, entre parênteses, uma mensagem dizendo saldo insuficiente. Foi lançada uma exceção, por quê? Porque eu não tinha saldo suficiente. Então, quando eu tiver de volta lá naquele trechinho de código onde eu chamei o método sacar dentro do try-catch, vocês podem reparar que vai ter catch, tipo de exceção, espaço e uma variávelzinha, que até agora eu sempre chamei de mas eu não usei essa variável para nada. O é a exceção que foi capturada e ela tem alguns atributos dentro dela que a gente pode usar, mas o que nos importa aqui agora é o getMessage, que pega a mensagem que foi passada lá na hora do erro. Então, ao invés de imprimir aqui na mão saldo insuficiente, o que eu vou fazer? Vou fazer system.out.println é a exceção .getMessage, que vai ser a mensagem de erro que foi gerada lá no método original. E a gente pode definir as nossas próprias exceções. Uma exceção é simplesmente uma classe. Eu posso simplesmente criar uma nova classe, por exemplo, class saldo insuficiente exception. É o nome que eu inventei para minha exceção do tipo saldo insuficiente. E ela herda de quê? De exception, que é a classe mãe de todas as exceções. Só dela herdar de exception, ela vai herdar, obviamente, todas as características de uma exceção. Então, ela é uma extensão da classe exception. E aí, a única coisa que eu preciso fazer é definir o construtor dessa classe. O construtor dessa classe recebe uma mensagem como parâmetro, e aí o que eu faço? Eu chamo o construtor da superclasse passando essa mesma mensagem que eu defini, ok? Só isso, definir o tipo de uma exceção, e aí lá no saldo, ao invés de eu lançar uma exceção do tipo argumento inválido, eu posso lançar agora uma exceção do tipo saldo insuficiente exception, ok? Então o básico de erros e exceções é o que a gente viu agora, vai ficar um pouquinho mais claro para vocês na aula prática. Até lá!